Bom, continuando o assunto de soluções, vamos estudar agora mistura de soluções. Bom, o tópico geral para esse assunto vai ser mistura de soluções. Mistura de soluções. O primeiro caso que a gente vai ver é mistura de soluções de mesmo soluto. Mais uma vez, vamos tentar explicar esses assuntos utilizando aqueles desenhos, aqueles esquemas. Vamos fazer esquemas de concentração e volume, nós vamos fazer. Imaginemos um recipiente. Ele tem uma molaridade 1 e um volume 1. Você tem outro recipiente de molaridade 2 e um volume 2. Vamos fingir que no primeiro recipiente tem NaCl e no segundo também eu tenho NaCl. Concentrações diferentes, volumes diferentes. Se eu juntar os dois no mesmo frasco, eu vou ter, portanto, uma molaridade resultante. Concorda comigo? E um volume resultante. Que volume resultante vai ser esse? A resposta é simples. A soma dos volumes. A fórmula básica que você vai trabalhar com isso é molaridade de 1 multiplicado pelo volume 1 mais molaridade 2 multiplicado pelo volume 2 tem que ser igual a molaridade resultante multiplicado pelo volume resultante. Óbvio que eu coloquei como exemplo você misturando duas soluções de solutos iguais. Olha as palavras que eu estou utilizando. Duas soluções de solutos iguais. Se fossem 3, M1V1 mais M2V2 mais M3V3 igual a MRVR. Onde esse VR, que é o volume final, o volume resultante, obviamente é a soma dos volumes. Ficou claro que a ideia? É bem simples mesmo. O fato é que se ele fala... Esse aqui eu coloquei em termos de molaridade. No entanto, eu posso colocar também em termos de concentração. Vai ficar aqui C1V1 mais C2V2 é igual a concentração resultante, volume resultante, que é a soma dos volumes. Essa é a relação e essa é a ideia. O que pode complicar aqui? Bom, a questão é que ele não pode, às vezes, ele não vai dar direto as concentrações. Às vezes, ele vai dar uma massa, vai pedir para diluir, e vai para... Ou seja, pode complicar bastante. Mas é aplicação direta de fórmula, não tem como complicar muito isso daí. Bora verificar como é que funciona isso? Continuando aqui. Fazer um exercício. Bom, continuando aqui, esse é o exercício. Exercício número 1. Ele fala o seguinte: 30 centímetros cúbicos de solução 0,1 mol por litro de HNO3 de ácido nítrico foram adicionados a 20 centímetros cúbicos de solução 0,2 molar do mesmo ácido. Calcule a molaridade da solução resultante. Vamos fazer o esquema da situação. Eu tenho o recipiente 1. Esse recipiente é da substância HNO3. Ele tem uma molaridade 1, que ele falou ser 0,1 molar, 0,1 mol por litro, em um volume inicial de 30 centímetros cúbicos. Eu vou juntar isso daqui com outro recipiente, também de HNO3, ou seja, ele fala do mesmo ácido, de volume 2, igual a 20 centímetros cúbicos, e de molaridade 2, igual a 0,2 m, 0,2 mol por litro. Juntando os dois, ele pergunta qual a molaridade resultante. Ora, molaridade resultante eu não sei, eu tenho que calcular, mas eu sei qual é o volume resultante. O volume resultante, quando eu misturo duas soluções, pelo amor de Deus, é a soma dos volumes. No caso aqui vai ficar 30 mais 20, o volume resultante vai ser de 50 centímetros cúbicos. Ficou claro que a ideia? O volume resultante é sempre a soma dos volumes, sempre. Volume 1 mais volume 2. Aí ele pergunta qual a molaridade resultante. Como é que é o raciocínio? É bem simples. M1V1 mais M2V2 é igual a molaridade resultante multiplicado pelo volume resultante. Qual a molaridade 1? É 0,1. Qual o volume 1? É 30. Mais a molaridade 2 é quanto? É 0,2 multiplicado pelo volume 2, que é 20. Qual a molaridade resultante? Sabe Deus. Multiplicado pelo volume resultante, que é a soma dos volumes, que no caso vai ficar 30 mais 20, que é 50. Fazendo o cálculo, eu tenho o quê? 0,1 multiplicado por 33 e 0,2 multiplicado por 20 é 4.
Isso aqui é igual a molaridade resultante vezes 50. Observe que eu não tive uma preocupação muito grande em transformar essa molaridade, esse volume para ml. Eu trabalho, perdão, para litros. Eu trabalho com a unidade que ele me dá. Desde que, é claro, todas as unidades de volume estejam na mesma situação. Se você trabalha com centímetro cúbico ou ml, todo mundo tem que estar em ml. Se você trabalha com litros, se você quiser, é claro, todos têm que estar em litros. Bom, então vai ficar como isso daqui. Vai ficar a molaridade resultante vai ser igual a 7 dividido por 50. Essa molaridade resultante vai ser igual a 0,14. 0,14 mol por litro. Ficou claro aqui? Beleza. Vamos fazer o exercício número 2. Claro, claro. Mas a questão principal que eu estou falando aqui é que tu pode utilizar a unidade de volume que ele der. Se ele der litro, coloca em litro. Se ele der o volume mesmo. Não precisa não. Mas desde que todas as unidades de volume da fórmula estejam na mesma unidade. Se for centímetro cúbico, tem que ser centímetro cúbico para cada um dos casos. Aqui eu coloquei 30 centímetros cúbicos, 20 centímetros cúbicos e, consequentemente, 50 centímetros cúbicos. Ou seja, a unidade foi centímetro cúbico, eu não transformei para litro. Não era necessário. Bora fazer o exemplo número 2 da situação. Bom, vamos lá. Exemplo número 2. Ele fala o seguinte: duas soluções de volumes iguais e de concentrações 0,5 mol por litro e 0,1 mol por litro, respectivamente, foram misturados. Determine a concentração molar da solução resultante. Temos que fazer o esquema da situação para poder enxergar. Vamos desenhar. Eu tenho um recipiente número 1, de uma solução qualquer, duas soluções iguais. Ele não fala qual é o soluto. É irrelevante, vou dizer que é o A. Tudo bem? Ele vai ter molaridade A, que vai ser 0,5 mol. 0,5 mol por litro. Misturado com, de novo, uma mesma substância, A. Mas só que a molaridade do outro é quanto? Vou chamar aqui de M1 e aqui de M2, tá? Essa molaridade do outro é 0,1 mol por litro. Ele falou os volumes? Na verdade, não. Ele falou apenas que os volumes são o quê? Os volumes são iguais. Então, significa que o volume aqui é V e o volume é V. No recipiente número 1, deixa eu chamar aqui, recipiente número 1 é V. No recipiente número 2 também é V. Portanto, quando eu misturar esses dois, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma molaridade resultante, que é o que o problema está perguntando, e o volume resultante. Qual vai ser o volume resultante? O volume resultante é a soma dos volumes. Portanto, vai ser quanto? 2V. Não se preocupa, dá para cancelar essas variáveis. Bom, vamos lá. Então, fazendo o cálculo, como é que vai ficar? Vai ficar M1V1. Temos que descobrir a molaridade resultante. Essa é a pergunta do problema. M1V1 mais M2V2 é igual a molaridade resultante multiplicado pelo volume resultante. Qual a molaridade 1? É 0,5. Qual é o volume 1? O volume 1 é V. Mais a molaridade 2 é 0,1 multiplicado pelo volume 2, que é V. Qual é a molaridade resultante? Sabe Deus, boa pergunta. Qual o volume resultante? É a soma dos volumes, que no caso é 2V. Tá, o que isso tem a ver? O fato é que aqui vai fazer um fator comum. Vai ficar V multiplicado por 0,5 mais 0,1. Ok? Igual a molaridade resultante multiplicado por 2V. O que eu faço aqui? Simples. O V, como está em evidência, a gente está multiplicando de um lado, multiplicando para o outro, a gente pode cancelar, porque eles vão dividir entre si. Então, terminando o cálculo, vai ficar como? Vai ficar 0,5 mais 0,1, vai dar 0,6, é igual a molaridade resultante vezes 2. Ok? O C vai ficar molaridade resultante igual a 0,6 dividido por 2. Molaridade resultante é igual a 0,3 mol por litro. Essa é a ideia. Bem simples, né? Olha, não tem como complicar muito isso aqui não.
É lógico que pode cair alguma coisa com respeito à densidade, título, mas é só se preocupar em fazer a aplicação de fórmula. Não tem coisas muito complicadas aqui não. Vamos verificar assim o último exemplo aqui. Obviamente, quando eu falei com essa diluição de soluções, é lógico que quando a gente está trabalhando de concentrações, quando eu falo, a concentração mais comum que a gente utiliza, né? Concentração comum e concentração molar, respira. Mas se ele for falar uma relação de título, como é que a gente faz uma determinada solução? Esse exemplo que a gente vai colocar, tá bom? E o raciocínio é um pouquinho diferente. Vamos ver lá o exemplo. Exemplo número 2, agora exemplo número 3. Vamos continuando mais um caso aqui. Exemplo número 3, ele fala o seguinte: juntando-se 100 gramas de solução a 20% em massa, com 150 gramas de solução a 10% em massa, do mesmo soluto, qual será o título final? Vamos analisar a situação. Quando eu faço o cálculo, eu tenho que fazer um desenho da situação. Então, ele fala de uma solução que tem massa, vou chamar de massa de A, tá bom? Massa A é igual a 100 gramas e tem título, que ele fala, título de A igual a 20%. Eu vou misturar com uma outra solução de mesmo soluto, né, que ele fala, agora de massa de B igual a 150 gramas e de título de B igual a 10%. A pergunta do problema é: qual é o título final, por assim dizer, né? Ora, eu tenho que me preocupar com a definição de título. O cálculo que eu te ensinei envolve, quando fala de concentrações, no caso, concentração comum ou concentração molar, você faz aquele cálculo. C1V1 mais C2V2 igual a CRVR. Formularidade M1V1 mais M2V2 igual a MRVR. Quando for título, quando ele pedir título, eu tenho que me preocupar apenas com o final. O que é título? Tenho que me preocupar com a definição. A definição diz que título é a relação, fazendo por fórmula, é igual a massa do soluto dividido pela massa da solução. Não é isso que a gente aprendeu? Quanto que é, então, o título que a gente está falando aqui? Eu tenho que descobrir em cada caso qual é a massa de soluto na situação número 1 e qual é a massa de soluto na situação número 2, para poder fazer o cálculo. Você entendeu meu raciocínio? Fazendo para a solução aqui, eu vou chamar essa solução de solução A, e isso aqui vai ser minha solução B. O meu plano é descobrir a massa de soluto em cada um, porque a massa da solução eu já tenho, é 100 mais 150, porque a massa da solução é a massa total. Agora, a massa de soluto tem que calcular a parte. Fazer primeiro para a solução dita solução A. O que significa título 20%? Significa 20%, significa que a massa da solução, quanto que foi a massa da solução que ele me deu? Então, 100 gramas de solução equivale à massa total da solução. E, portanto, se equivale à massa total, coincidentemente equivale a 100%. Eu quero descobrir a massa de soluto, que eu vou chamar de M1', portanto, equivale a 20%, porque título significa porcentagem em massa de soluto e, portanto, esses 20% correspondem à massa do soluto. No caso aqui, por uma coincidência incrível, de destino deu 20 gramas. No caso da solução B, mesmo raciocínio. Qual é a massa da solução? 150 gramas de solução. Isso corresponde à massa total que eu tenho da solução B. E, portanto, corresponde a tudo. E se corresponde a tudo, corresponde a 100%. Qual é a porcentagem de soluto que nós temos aqui? 10%, que no caso vai equivaler a M1, 2 linhas. M1, 2 linhas vai ser igual a 15 gramas. Então, ficou bem claro. Quando eu misturar após a mistura, eu tenho que responder duas perguntas. Qual é a massa do soluto? A massa do soluto vai ser os 20 gramas que eu tenho na primeira, mais os 15 gramas que eu tenho na segunda. Portanto, o total de soluto vai ser 35 gramas.
qual é a massa da solução? A massa da solução é a massa total. A massa de 100 gramas que eu tinha no começo, mais os 150 que eu tenho do outro. Portanto, no final eu tenho que ter quanto? 250 gramas. Fazendo o cálculo, eu vou ter título igual a M1, que é a massa do soluto, total, que é 35 gramas, dividido pela massa da solução, que é 250. Título vai dar 35 dividido por 250, isso aqui vai ser igual a 0,14 ou 14%. Ficou claro? Esse resultado tem sentido, sim. Porque anteriormente a solução, ela tinha as duas soluções, cada uma, elas tinha uma porcentagem. A primeira tinha uma porcentagem de 20% e a outra tinha um título de 10%. Observe que quando eu misturo, é sempre um valor intermediário. Não esqueça disso. Tu sabe que o valor está certo quando o resultado é um valor intermediário entre os dois. Não é nem maior e nem menor. Tudo bem? Fica sempre entre os valores que ele disser. Já ficou claro? É isso. Então, matamos essa parte de mistura de soluções de mesmo soluto. Agora vamos verificar outro caso, que é o caso de mistura de soluções de solutos diferentes, mas que não reagem entre si.